Tornei-me crente quando era criança e decidi servir ao Senhor por toda a vida. Acabei frequentando a faculdade de teologia por 3 anos. Lá eu conheci e aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Amém. Após aceitar o Evangelho, desejei compartilhar imediatamente com meu pai a notícia do retorno do Senhor. Ele era diácono em uma igreja local. E conhecia bem a Bíblia, tinha servido ao Senhor por anos e era amoroso para com os outros. Era um cristão devoto. Imaginei que ele aceitaria com alegria ao ouvir que o Senhor tinha retornado. Ao chegar em casa naquela noite, disse a ele: "O Senhor Jesus, que tanto temos aguardado, retornou. Ele está expressando verdades e realiza a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus. Temos de aceitar sua obra dos últimos dias para sermos purificados e entrarmos em seu reino." Sim. Para minha surpresa, ele me advertiu: "A Bíblia profetiza que falsos cristos enganarão as pessoas nos últimos dias. Portanto, cuidado e fique atento." Ele também me perguntou: "Existe fundamento bíblico para o que diz sobre o retorno do Senhor e sua obra de julgamento?" Se não existe, não se deixe enganar. Eu peguei uma Bíblia e disse: "Claro que existe, pai. Existem pelo menos 200 versículos que falam do retorno do Senhor para realizar seu julgamento. Como: por que vem julgar a terra? Com justiça julgará o mundo e os povos com equidade." E em João, lemos: "Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Sim. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia." E em Pedro lemos: "Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus." Sim. Amém. Isso mostra que o Senhor se torna carne nos últimos dias para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento. Ele respondeu: "Ele se torna carne? Só li na Bíblia que ele retornará numa nuvem." Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Nunca li nada na Bíblia sobre o Senhor retornar em carne. Não é possível que ele faça obra de julgamento na carne. Compartilhei esta comunhão com ele. Existem muitas profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor. Sobre ele não só retornar numa nuvem, mas também retornar encarnado em segredo. Como o Senhor Jesus disse: "Estais vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Eis que venho como ladrão." E Lucas, capítulo 17, versículos 24 e 25 diz: "Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração." Amém. Amém. O Senhor Jesus mencionou a vinda do Filho do Homem muitas vezes, referindo-se sempre ao Senhor vindo na carne. Exatamente. Se limitarmos sua vinda como sendo numa nuvem, como essas profecias de seu retorno em segredo serão cumpridas? Verdade. O Senhor vem de 2 maneiras nos últimos dias. Primeiro, ele encarna e vem em segredo para realizar a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus. Depois, ele virá numa nuvem e aparecerá a todos os povos. Isso. Se não atentarmos para as profecias sobre sua vinda em segredo, mas apenas para aquelas sobre sua vinda numa nuvem, estaremos sendo parciais e arbitrários e podemos perder a oportunidade de receber o Senhor. Sim. Meu pai franziu a testa sem dizer nada. Depois, me interrompeu raivoso. "Chega. Leio a Bíblia desde que era pequeno e sirvo ao Senhor há anos. Será que não sei mais que você? Acha que sabe tudo só porque fez 3 anos de teologia?" Percebi que ele não se acalmaria e que minhas palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Então, fui para o meu quarto. Tentei mais algumas vezes depois daquele dia, mas ele não queria saber e chegou até a dizer: "Crer no Senhor já é o suficiente. Cale-se ou vá embora da minha casa." Ao ouvir isso, fiquei muito chateado. Chocado mesmo. Ele tinha servido ao Senhor por tanto tempo e sempre foi caloroso e humilde. Ele sempre ansiou pela vinda do Senhor, mas agora que ele estava aqui, meu pai se agarrava às palavras literais da Bíblia sem buscar e até perdeu o controle. Percebi que meu pai estava sendo muito teimoso. Frustrado, perdi um pouco da minha confiança em compartilhar o Evangelho. Quando vi meu pai tão versado na Bíblia, mas tão preso às suas noções. Quando alguns irmãos e irmãs ficaram sabendo,
me enviaram estas palavras de Deus para me incentivar. Vamos ler juntos. Você está ciente do fardo sobre seus ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está seu senso de missão histórica? Como você servirá adequadamente como mestre na próxima era? Você tem um forte senso do papel de mestre? Como explicaria o mestre de todas as coisas? Será que é mesmo o mestre de todas as criaturas vivas e de todas as coisas físicas no mundo? Quais são os seus planos para o progresso da próxima fase da obra? Quantas pessoas estão à sua espera para que você seja seu pastor? A sua tarefa é pesada? Elas são pobres, lastimáveis, cegas e perdidas, lamentando na escuridão. Onde está o caminho? Como anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, desça repentinamente e disperse as forças da escuridão que oprimem a humanidade há tantos anos. Quem pode saber a extensão de sua esperança ansiosa e como anelam dia e noite por isso? Mesmo num dia em que a luz passa brilhando, essas pessoas profundamente sofridas permanecem presas em um calabouço escuro sem esperança de libertação. Quando deixarão de chorar? Terrível é o infortúnio desses espíritos frágeis que nunca receberam descanso e que há muito tempo são mantidos presos nesse estado por laços impiedosos e história congelada. E quem já ouviu o som dos seus lamentos? Quem já contemplou seu estado miserável? Alguma vez já lhe ocorreu como o coração de Deus está entristecido e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente que ele criou com suas próprias mãos sofrer tamanho tormento? Afinal de contas, os seres humanos são as vítimas que foram envenenadas. E embora o homem tenha sobrevivido até hoje, quem poderia saber que a humanidade foi há muito tempo envenenada pelo maligno? Você se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar esses sobreviventes? Você não está disposto a dedicar toda a sua energia para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne e sangue? Amém. As palavras de Deus foram muito reconfortantes. Muitas pessoas não conhecem a obra de Deus e são sufocadas por noções religiosas. Por isso, elas não investigam as notícias sobre o retorno do Senhor. Estão nas trevas sem a devida nutrição das palavras de Deus. Sim. Tive a sorte de ouvir a voz de Deus e seguir os passos do Cordeiro. Por isso, sinto que tenho a responsabilidade de compartilhar o evangelho do reino com elas. Amém. Com isso, as pessoas podem ouvir a voz de Deus, ser colocadas diante de seu trono e ser purificadas e salvas por meio das palavras de Deus. Sim. Isso é ter consideração com a vontade de Deus. Amém. Eu sabia que meu pai era um crente de longa data e sempre ansiou pelo retorno do Senhor. Ele estava muito preso às noções religiosas. Por isso, é claro, ele não aceitaria de imediato. Sim. Eu sabia que deveria confiar em Deus e continuar a compartilhar com ele a obra de Deus dos últimos dias para cumprir meu dever. Graças a Deus. A atitude do meu pai amenizou um pouco no quinto dia. Então continuei a compartilhar o testemunho da obra do julgamento de Deus. Sim. Ele disse sombriamente: Nossa fé está no Senhor Jesus. Crer de coração e confessar com a boca significa que somos justificados e salvos pela fé. O Senhor assumiu nossos pecados. Assim, quando Ele vier, nos levará para o seu reino. Não precisamos que Deus venha nos julgar. Então, comuniquei a Ele que nossos pecados são perdoados por meio de nossa fé no Senhor. Mas ainda pecamos e confessamos sempre. Não estamos livres do pecado. E eu disse: Pai, pense bem. Você diz às pessoas que devem ser humildes e pacientes. E você é manso com os outros. Mas em casa, você fica furioso com a mamãe. Discute com ela, não consegue guardar os ensinamentos do Senhor. Sim. Ele me interrompeu com raiva e não me deixou dizer mais nada. No dia seguinte, tive outra oportunidade de compartilhar uma comunhão com ele e disse: Pai, o Senhor nos ensina a amar nossos inimigos. Não sou seu inimigo, mas seu filho. Só estou lhe contando os fatos de que o Senhor veio para operar. Mas você não busca isso e, ainda por cima, perde o controle. Isso não é mostrar tolerância. Sei que você não quer se irritar. Isso é porque a nossa natureza pecadora não foi resolvida e não conseguimos evitar repreender as pessoas com raiva. Sim. A Bíblia diz: Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. O Senhor Jesus também disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Amém. Isso é muito claro. O Senhor é santo, e aquele que não é santo não pode vê-lo. Pecamos constantemente, vivemos em pecado e estamos longe de ser santos. Como poderíamos entrar no reino de Deus? É verdade. O Senhor Jesus profetizou muitas vezes que ele retornaria, que expressaria verdades e faria a obra de julgamento para purificar e salvar a humanidade por completo e nos levar para o seu reino. É como o Senhor Jesus disse: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Agora o Senhor retornou e expressou todas as verdades que purificam e salvam o homem. Ele está fazendo a obra de julgamento para resolver por completo nossa natureza pecaminosa. Amém. Só podemos entrar no reino de Deus se nossa corrupção for purificada por meio do julgamento de Deus. Sim. Eu o adverti. Pai, temos de buscar a obra de Deus nos últimos dias com muita humildade. Leia as palavras de Deus Todo-Poderoso e veja se não são a voz de Deus. Você não vai querer perder a vinda do Senhor. Sim. Eu quis mostrar um curto esquete evangélico para ele, mas ele se recusou a assistir. Ele sabia muito sobre a Bíblia e realizava algumas boas ações. Ele doava aos pobres e às vezes ajudava pessoas que tinham pouco dinheiro e permitia que a igreja usasse sua propriedade de graça. Mas diante da nova obra de Deus, ele se agarrou com teimosia às suas noções e não buscou a verdade. Isso me lembrou do que aconteceu com os fariseus. Eu temia que meu pai se opusesse a Deus como eles e perdesse a salvação de Deus. Eu o alertei, dizendo: os fariseus conheciam a Bíblia e pareciam devotos, mas não conheciam o Senhor, cuja obra não correspondia às noções deles. Eles não buscavam com um coração humilde, mas se apegavam à escritura literal, resistindo ao Senhor e condenando-o insanamente. Fizeram com que ele fosse crucificado e foram punidos por Deus. Sim. Ele me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Você está falando de mim? Está me chamando de fariseu? Respondi depressa. Não estou te chamando de fariseu, pai. Só não quero que siga o caminho deles de servir a Deus enquanto se opõe a ele. Exatamente. Você tem aguardado o retorno do Senhor todos esses anos. Mas agora que ele está aqui, não o busca com humildade. Você está preso à escritura literal e às suas noções você não quer aceitar. Se olharmos para a obra de Deus dos últimos dias dessa maneira, seremos condenados por ele como os fariseus e perderemos nossa salvação. Sim. Sim. Realmente é verdade. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é o último e mais importante passo de Deus para a salvação da humanidade. Vai terminar muito em breve. Ele já formou um grupo de vencedores antes dos desastres, que logo cairão sobre nós. Se não aceitarmos seu julgamento e purificação, quando os desastres vierem, vamos gemer e ranger os dentes. Sim. Depois do que eu disse, meu pai ficou com mais raiva ainda. Ele se levantou e disse: chega. Já ouviu bastante. Se continuar a falar, vai deixar de ser meu filho a partir de hoje. Saia desta casa agora. Ouvi-lo dizer essas palavras foi algo muito perturbador. Meu pai e eu éramos realmente muito próximos. Tínhamos conversas francas, líamos a Bíblia e buscávamos a vontade de Deus juntos. Ele me ensinou a ser paciente, tolerante, humilde e obediente. Nunca imaginei que ele me expulsaria de casa e me trataria como um inimigo por ter dado testemunho da obra de Deus dos últimos dias. Seguindo seu exemplo, o resto da família me tratou com frieza. Eu me senti muito sozinho e desamparado. Mandei uma mensagem aos irmãos e irmãs sobre isso. E uma irmã me enviou uma passagem das palavras de Deus. E eu gostaria de lê-la. Ótimo. Propagar o Evangelho é dever e obrigação de todos, a qualquer tempo
independentemente do que ouvimos, ou do que vemos, ou do tipo de tratamento que encontramos, devemos sempre persistir nessa responsabilidade de propagar o Evangelho. Em circunstância alguma podemos desistir desse dever por causa de negatividade ou fraqueza. O dever de propagar o Evangelho não é navegação em águas calmas, mas está repleto de perigo. Quando propagarem o Evangelho, vocês não enfrentarão anjos, alienígenas ou robôs. Vocês enfrentarão somente humanidade maligna e corrupta, demônios vivos, bestas. Eles todos são humanidade que está sobrevivendo neste espaço maligno e que foi profundamente corrompido por Satanás e resiste a Deus. Sim. Portanto, no processo de propagar o Evangelho, há certamente todo tipo de perigo. Sem mencionar difamação mesquinha, escárnio e equívocos, dos quais há ainda mais. Se realmente considerar a propagação do Evangelho uma responsabilidade, uma obrigação e seu dever, então você será capaz de ver essas coisas corretamente e até lidar com elas corretamente. E você não desistirá de sua responsabilidade e obrigação, nem se desviará de sua intenção original de propagar o Evangelho e testificar de Deus por causa dessas coisas, pois esse é seu dever. Amém. Como esse dever deve ser entendido? O valor e a responsabilidade principal desta vida que você vive é propagar as boas novas da obra de Deus nos últimos dias e propagar o Evangelho da obra de Deus. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus me encorajaram muito. Vi que ser rejeitado por compartilhar o Evangelho é algo muito comum. Sim. As pessoas estão corrompidas por Satanás e não amam a verdade. São arrogantes e vivem presas às suas próprias noções e imaginações. Eu não podia abandonar meu dever e minha responsabilidade mesmo diante dessas dificuldades. Isso. Pensei em Pedro, viajando por toda parte para compartilhar o Evangelho, apesar da oposição de seus pais. Ele foi julgado, castigado e testado centenas de vezes, então foi aperfeiçoado por Deus. Ele teve uma vida extremamente significativa. Teve sim. Eu tinha de ser como Pedro. Fazer bem o meu dever e espalhar o Evangelho, não importando o quanto eu sofresse, ou se minha família não me entendesse. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiz as malas na manhã seguinte, pronto para partir. E meu pai disse: escute, você não precisa ir embora se quiser, mas tem de parar de pregar o caminho de Deus Todo-Poderoso. Eu disse resoluto: pai, você sabe que eu sempre quis servir ao Senhor. Fui para a faculdade de teologia para aprender mais verdades bíblicas e retribuir o amor de Deus. Sim. Mas li a Bíblia por inúmeras vezes, sem obter nenhuma verdade. Eu me sentia espiritualmente sombrio e ressecado. Fiz algumas coisas boas e até consegui ajudar os outros. Mas eu não tinha o desejo de ajudar os colegas necessitados. Tomei a frente nos cultos matinais e noturnos com o intuito de ser visto. Invejava os irmãos e irmãs do meu grupo de adoração que sabiam tocar instrumentos musicais, porque eu só sabia cantar, não tocava. Invejava as pessoas que se saíam melhor do que eu nas provas. Eu não conseguia controlar esses pensamentos. Não conseguia escapar do pecado. Era realmente doloroso. Finalmente, encontrei a resposta quando li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Nossos pecados são perdoados por meio de nossa fé no Senhor. E Ele não nos vê como pecadores, mas nossa natureza pecaminosa não foi resolvida. Sim. Aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias é o único meio de ser purificados e entrar em seu reino. Ouvi a voz de Deus e sei que o Senhor voltou. O reino desceu. Tenho o dever de compartilhar o evangelho do reino com o máximo possível de pessoas, para não decepcionar a Deus. Sim. Isso mesmo. Após ouvir o que eu disse, ele não pareceu tão resistente. Ele parecia um pouco incomodado e disse: você pode ir. Vou orar por você. Se Deus Todo-Poderoso é de fato o Senhor Jesus que retornou, vou aceitá-lo. Mas se você estiver sendo enganado, terá de voltar. Após isso, eu fiquei hospedado em uma pequena pousada. Trabalhava para me sustentar enquanto compartilhava o Evangelho. Eu orava o tempo todo, colocando meu pai e o resto da minha família nas mãos de Deus. Meu pai me telefonou do nada 2 semanas depois para me perguntar como eu estava. Ele me disse que sentia muito por ter explodido comigo.
Disse que sempre ensinou as pessoas a serem humildes, mas que tinha perdido a paciência comigo. E que era verdade que ele não conseguia guardar os mandamentos do Senhor. Então disse: volte, filho. Quero saber mais sobre a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Fiquei muito surpreso e alegre ao ouvi-lo dizer isso. Não me contive. Ele tinha sido muito resistente à nova obra de Deus, mas agora queria buscar. Eu sabia que Deus tinha ouvido minhas orações. Amém. Amém. Agradeci e louvei a Deus. Graças a Deus. Em casa, meu pai disse: não consegui dormir depois que você partiu. Tudo o que você disse ficou na minha mente durante todo esse tempo. Continuei a orar e a consultar as Escrituras. E elas realmente dizem que Deus fará sua obra de julgamento nos últimos dias. Que o Senhor virá secretamente à meia-noite como o Filho do Homem. Ele baterá à nossa porta. As ovelhas de Deus ouvem sua voz. E apenas as virgens sábias podem ouvir a voz de Deus. As virgens tolas não podem. Acho que você estava certo. Eu nunca tinha ouvido isso, mas existe base bíblica para isso e os fatos se alinham. O que você disse envolve as profecias sobre a vinda do Senhor. Se o Senhor Jesus realmente retornou, isso é algo extremamente importante. Devo buscar isso. Graças a Deus. Ele continuou dizendo: temo que realmente me tornei um fariseu e perdi a salvação de Deus. Preciso buscar a verdade sobre a obra de Deus nos últimos dias. Então, ele me fez a seguinte pergunta: o Senhor Jesus nos redimiu por meio de sua crucificação e tomou sobre si os nossos pecados. Assim, ele não nos vê como pecadores. E quando ele vier, podemos ir direto para o céu. Por que ele precisa realizar esse estágio da obra de julgamento? Fiquei muito feliz ao ver que meu pai tinha esse tipo de compreensão e busca. Para responder a essa pergunta, assistimos a uma parte do filme Cântico da Vitória, chamada Por que o Senhor retorna para realizar obra de julgamento nos últimos dias? A irmã no filme leu 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Que tal assistirmos juntos? Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele e, depois de milhares de anos de ser corrompido por Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza estabelecida que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que um caso de redenção, na qual o homem é comprado por um alto preço, mas a natureza venenosa dentro dele não foi eliminada. O homem que é contaminado assim deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Na verdade, este estágio é o da conquista, assim como o segundo estágio na obra da salvação. É através do julgamento e castigo pela palavra que o homem chega a ser ganho por Deus. E é através do uso da palavra para refinar, julgar e revelar que todas as impurezas, noções, motivos e aspirações individuais dentro do coração do homem são reveladas por completo. Os pecados do homem podiam ser perdoados através da oferta pelo pecado.
Mas quanto a como exatamente se pode fazer o homem não pecar mais, e como sua natureza pecaminosa pode ser extirpada completamente e transformada, ele não tem como resolver esse problema. Os pecados do homem foram perdoados, e isso foi por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no caráter satânico corrupto antigo. Sendo assim, o homem deve ser completamente salvo de seu caráter satânico corrupto, para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente extirpada para nunca mais se desenvolver, permitindo assim que o caráter do homem seja transformado. Isso requer que o homem entenda a senda do crescimento na vida, entenda o caminho da vida e entenda o caminho para mudar seu caráter. Além disso, requer que o homem haja de acordo com essa senda, para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, para que tudo o que ele faça esteja de acordo com a vontade de Deus, para que ele possa eliminar o seu caráter satânico corrupto e para que possa libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado. Só então o homem receberá a salvação completa. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então ela comunicou o seguinte: a obra de redenção do Senhor Jesus na Era da Graça apenas perdoou os pecados do homem, mas nossa natureza pecaminosa ainda persiste. Nossa natureza pecaminosa e o caráter satânico nos dominam porque estão profundamente enraizados em nosso coração. Sim. É por isso que não conseguimos deixar de pecar e resistir a Deus. Nossa natureza satânica é a raiz de todos os nossos pecados. Sim. Sim. Deus pode perdoar nossos pecados, mas nossa natureza pecaminosa está profundamente arraigada. Isso não pode ser perdoado. É por isso que Deus tem de nos julgar e castigar por completo para nos salvar dos laços da nossa natureza satânica. Sim. Deus faz a obra de julgamento dos últimos dias pela natureza e o caráter satânicos contidos e enraizados na humanidade corrupta. Amém. Então essa irmã disse, alguém talvez pergunte, se isso só pode ser resolvido por meio de julgamento e castigo. Se tivermos de pagar um preço, subjugar nosso corpo e exercer moderação, podemos resolver nossa natureza satânica? Claro que não. É como Paulo disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com o efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Todos nós tivemos esse tipo de experiência. Sim. Por muito tempo, temos sofrido e subjugado nosso corpo para escapar do pecado e transcender a carne. Mas quem venceu Satanás e realmente se submeteu a Deus? Quase ninguém. Isso. Isso mostra que com nossos próprios recursos, não podemos resolver nossa natureza satânica. Sim. Devemos sofrer o julgamento, o castigo, as provações e o refinamento de Deus para ganhar a verdade e resolver nossa natureza satânica. Amém. Ela também compartilhou esta comunhão. Sobre o alicerce da obra de redenção do Senhor Jesus nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso julga e castiga o homem e expressa todas as verdades que o purificam e o salvam. Ele revela os mistérios dos 6.000 anos da obra de gestão de Deus, como os bastidores de sua obra na era da lei, da graça e do reino, e o que é realizado em cada uma. Também o significado do seu julgamento nos últimos dias e de seus nomes, o mistério da encarnação, a história por trás da Bíblia, como ele encerra a era, como o reino de Cristo venha a existir e o destino de cada tipo de pessoa. Ele também expõe a raiz do mal e da escuridão no mundo e a verdade da corrupção da humanidade por Satanás. Ele julga e expõe nossa natureza e caracteres satânicos que se opõem a Deus. Passamos por alguns anos de julgamento e castigo das palavras de Deus. Compreendemos nossa natureza satânica que resiste a Deus. Quais venenos e caracteres satânicos estão enraizados em nossa natureza satânica? E vimos a verdade sobre como Satanás nos corrompeu. Começamos a compreender o caráter justo de Deus que não tolera a ofensa. E caímos diante de Deus em remorso, desprezando a nós mesmos. Começamos a praticar a verdade e a viver segundo as palavras de Deus. Nosso caráter corrupto é transformado e purificado de forma lenta e gradual. Mentimos e pecamos menos e resistimos menos a Deus. Sim.
Tudo isso graças ao julgamento de Deus dos últimos dias. Somente a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso pode purificar e salvar o homem por completo. Isso é fato. Graças a Deus. Amém. Meu pai assistiu a tudo com bastante atenção. Com poucas, mas sinceras palavras, ele disse: agora entendo. Quero investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Que maravilha. Dei a ele um exemplar do livro As Ovelhas de Deus Ouvem a Voz de Deus. E ele começou a ler as palavras de Deus Todo-Poderoso todas as manhãs. Algumas vezes ele as comparava com a Bíblia. Mas depois de algum tempo, ele viu que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus. Ele teve certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou e aceitou sua obra dos últimos dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Não demorou e nosso antigo pastor ouviu que meu pai tinha aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. E veio com um missionário e outro obreiro para tentar impedi-lo. Meu pai deu testemunho da obra de Deus dos últimos dias e então disse: tenho servido ao Senhor por anos, conheço bem a Bíblia e aparento ser devoto e fiel, mas não busquei a verdade nem investiguei humildemente quando ouvi que o Senhor tinha retornado. Eu ignorei todas as profecias da Bíblia sobre o retorno do Senhor para realizar obra de julgamento nos últimos dias. E até expulsei meu filho de casa quando ele compartilhou esse evangelho comigo. Eu sou muito rebelde. Eu pensava que compreendia a Bíblia muito bem e que ninguém poderia me convencer do contrário. Mas posso dizer que ler as palavras de Deus Todo-Poderoso me tocou de forma profunda. Agora compreendo que apenas os que buscam a verdade podem ouvir a voz de Deus e obter sua salvação nos últimos dias. Amém. Amém. Ao ouvir sua comunhão, comecei a me lembrar de como ele tinha resistido à nova obra de Deus. E chorei de emoção. Agradeci a Deus do fundo do coração. Vi que as palavras de Deus são a verdade e que elas podem conquistar o coração do homem. Amém. Não importa quão fortes sejam as noções religiosas de alguém ou quão rebelde seja seu caráter. Se buscar ler as palavras de Deus, ele poderá ouvir a voz de Deus e ver sua aparição. Amém. É como o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém. Então toda a minha família, as 7 pessoas, aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Agora me sinto mais confiante em compartilhar o Evangelho. Graças a Deus. Ótima experiência. Isso é maravilhoso. Sim. Que experiência maravilha. maravilhosa.